Jesus amado! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu não iria gravar esse vídeo, primeiro porque eu estou horrível e segundo porque, tipo assim, eu estou muito perdida. Mas eu resolvi mostrar pra vocês porque se você for uma pessoa como eu, que tem muita dificuldade em fazer redação, provavelmente você vai estar com essas mesmas dificuldades que eu estou. E aí, quem sabe, com esse vídeo aqui mostrando as coisas que eu tô encontrando na internet que estão me ajudando a, tipo, pensar um pouco mais, talvez eu possa te ajudar também. A gente, assim, compartilha aquela ajudinha. Hoje, nesse study vlog, eu vou mostrar pra vocês como que eu estou fazendo a minha primeira redação. Porque desde quando começou a quarentena, tipo, mais de 2 meses, eu não faço redação. E eu nunca tive facilidade de fazer redação. Até mesmo antes da quarentena já era difícil. Imagina agora. Então, bora lá. Na verdade, esse processo de fazer a redação começou ontem de noite. Eu até escrevi algumas coisas aqui. Comecei a escrever redação, só que ficou realmente uma bosta. E agora eu tô fazendo redação em outro lugar. Na verdade, uma redação é uma aula online. Antes eu fazia lá no suporte, só que infelizmente por toda essa questão da quarentena eles tiveram que fechar. E como que eles não iam conseguir manter a qualidade online, eles resolveram fechar mesmo de vez. E aí eu tive que procurar, né, um novo lugar, porque eu sou péssima em redação e eu quero fazer o Enem, eu quero mandar bem no Enem. Mesmo com essa questão de adia ou não, será que vai adiar? Eu sou a favor do adiamento, mas vai acontecer o Enem de qualquer jeito, então eu preciso estudar. De resto, assim, em conteúdo pro Enem, até que ano passado eu fui bem. Eu até fiz um vídeo aqui contando um pouco da minha nota. Então, o que eu realmente preciso trabalhar, tipo, minha prioridade é redação. Então, eu conheci a Hora da Redação, a Ausleide, que é a dona desse projeto. E lá no Instagram dela tem todos os cursos que ela oferece, os pacotes também de correção de redação. E o que eu achei mais legal é porque, além dela mandar uma proposta, ela faz todo o material de apoio para te ajudar. Ontem à noite eu também participei da aula online e foi super legal, tipo, realmente é muito, muito boa. E eu realmente estou muito encantada, é o meu primeiro, assim, contato ainda, então eu não tenho muito o que falar pra vocês, só que aos poucos eu vou contando como que vai ser essa experiência, mas de início, assim, eu já tô gostando bastante. A redação que eu resolvi começar a fazer tem o tema de desafios para combater os impactos ambientais no século XXI. É um tema que está muito em alta, principalmente aqui no Brasil, por causa da votação que ia ter da MP 910 sobre grilagem e tal. Então, eu achei que seria um tema legal para falar agora, até porque eu tô sabendo algumas coisas. E ontem, o que eu fiz? Eu li os textos motivadores, né? E anotei as informações que ele me deu, defini os argumentos e já fui começando a escrever. Só que minha redação ficou muito ruim, como eu disse pra vocês. Eu acho que ela ficou, tipo assim, muito rasa. Então eu decidi fazer da forma meio que eu aprendi lá no suporte. O primeiro passo é, tipo, separar, assim, sabe? Desintegrar o tema. Então, se o tema é desafios para combater os impactos ambientais, primeiro eu defini o que é impactos ambientais e depois eu falei os desafios. Então, por exemplo, impactos ambientais eu coloquei que é a alteração de condições no meio ambiente com consequências das ações humanas. E esse desafio é o que vai me ajudar a construir meu argumento. Então eu coloquei as indústrias que geram poluição, contaminação do solo, do ar, da água, a diminuição das áreas verdes, que tem relação com o desmatamento e aí causa enchentes, tem uma emissão muito grande de gás carbônico, que tem relação com o aquecimento global, com o efeito estufa, tem a perda da biodiversidade, tem a expansão das fronteiras agrícolas, que está diretamente relacionada com o desmatamento, com a grilhagem e com o MP 910, porque muitas vezes o agronegócio eles usam a grilhagem para começar nessa questão de desmatamento. Dentro disso, eu estava procurando aqui na internet, eu entrei num site para ver algumas redações nota 1000, para ver mais ou menos como que elas começavam, né, para ver se eu tinha alguma ideia. E eu acabei entrando num site, eu vou deixar todos os sites que eu entrei aqui na descrição para vocês. E nesse site ele falava bastante sobre, falou sobre como que você pode falar sobre o tema de redação envolvendo meio ambiente e impacto ambiental. E aí ele colocou 10 perguntas que eu achei, assim, muito boas. Eu não respondi todas, mas só de ter respondido essas perguntas, tipo, me ajudou bastante a construir o meu argumento, sabe? A primeira pergunta foi, em relação ao tema, qual é a realidade brasileira? Eu achei muito legal porque esse tema em específico, ele não é focado no Brasil.
Mas eu posso falar principalmente do Brasil, porque eu tenho muito mais, tipo, propriedade pra falar, porque eu conheço mais. Então eu falei assim, cara, primeiro eu tenho que saber como que começou essa... Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar como que o desmatamento, né? Eu comecei a falar de desmatamento porque eu acho que ele está relacionado com tudo que eu quero falar. Lembrando que eu vou tentar focar meu argumento na industrialização, para eu falar um pouco mais sobre a poluição, a emissão de gás carbono, aquecimento global, efeito estufa, tipo, tudo meio relacionado. E o meu segundo argumento vai ser em relação ao agronegócio, para eu falar da expansão das fronteiras agrícolas, para eu poder falar da expansão das fronteiras agrícolas relacionado com grilagem e a MP 910. Então eu vou focar bastante no desmatamento porque ele tá relacionado com meio que tudo que eu quero falar. Então eu pensei, como que o desmatamento começou no Brasil? O primeiro avanço do desmatamento foi com a chegada dos portugueses em 1500, porque era de exploração do pau-brasil. Mas o avanço mesmo, tipo, de não parar de crescer, foi com a Revolução Industrial no século XVIII. E aí, desde então, né, com a questão da globalização também, tipo, isso ficou muito mais em alta. E aí a gente pode relacionar a revolução com o quê? Com o agronegócio, com a urbanização, com a exploração de comércio, da madeira, que tem muita relação com papel. Quando a gente fala de papel, quantidade de papel que nós usamos por dia, e a relação, tipo assim, o papel reciclável e o papel normal, tanto que isso era uma das coisas que estava no texto motivadores. É um dado que eu achei no texto ali, né, que eu tava olhando, é que desde 1970 o Brasil já perdeu 18% de suas fronteiras por causa de desmatamento. E aí a gente tem que destacar que no Brasil, um dos maiores índices de desmatamento é a Amazônia, principalmente porque as fronteiras agrícolas se expandem para a Amazônia. Uma coisa legal que eu tenho que destacar para vocês é que muita coisa, tipo, de fronteira agrícola, de industrialização, são conhecimentos que eu tenho de geografia do ano passado, porque é um estudo do segundo ano do ensino médio, e também com a questão histórica. Então, assim, numa redação, você precisa ter muito conhecimento. E, tipo, eu não tava lembrando de muitas dessas coisas, mas, tipo assim, eu comecei a pesquisar na internet e isso veio pra mim. Então, é importante a gente fazer isso na redação, tipo, porque é aqui que a gente pega a informação, a gente vai armazenando isso pra quando chegar na prova do Enem. Então, faça isso na hora que você estiver fazendo a redação, porque comigo tá funcionando muito. E aí, o que tem relação com a Amazônia? Essa questão das fronteiras agrícolas, o agronegócio tá expandindo, a grilagem. Tem relação também com as comunidades indígenas, porque os grileiros têm muito combate com eles, porque eles estão tomando a terra dos indígenas. Tem as mortes também de pessoas do IBAMA, né, os funcionários que estão lá tentando proteger a terra, mas são mortos por causa dos grileiros. Então, assim, tem muita coisa relacionada. E a gente pode também lembrar que a maioria do desmatamento atualmente acontece nos países em desenvolvimento, por questão de ser o lugar da matéria-prima. E aí, a segunda pergunta estava relacionada com as causas. E aí, eu coloquei que a maioria, tipo, de desmatamento, assim, tem as suas causas naturais, mas grande parte é causado pela ação humana, né? E a gente pode citar principalmente a questão da urbanização e da industrialização, porque quanto mais as cidades crescem, mais elas vão para as áreas verdes, vão destruindo isso. E a gente sabe que as áreas verdes, né, tipo, o desmatamento em si, tem grande impacto, principalmente por questão das enchentes, que por essa industrialização e urbanização mal planejada, as enchentes atacam muito. A gente pode usar o exemplo das enchentes no Sudeste, que teve há pouco tempo. Então, assim, tem muito exemplo. O Brasil, tipo assim, é um exemplo, assim, próprio disso. A terceira são as consequências. Então, temos enchente, as queimadas. Lembram das queimadas que aconteceu lá na Austrália? A Austrália, pra quem não sabe, quando ela tava acontecendo, muita gente falou, porque meio que o buraco da camada de ozônio fica meio que em cima da Austrália. Então lá tem muita queimada por causa disso, até porque lá também tem muitas áreas desmatadas e lá também o clima colabora com isso, então a gente pode usar como um exemplo. A questão do aquecimento global, do efeito estufa, né, o desequilíbrio do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um processo natural, o desequilíbrio dele é causado pela ação humana. Gente, se eu estiver falando alguma bosta, me desculpa, mas é porque eu não sou professora, tá? Eu tô tentando usar os meus conhecimentos que eu tô lembrando aqui. A quarta pergunta, né, a quarta relação, é a relação com o homem-natureza. Então, a relação homem-natureza, se ela sempre foi assim. E a gente sabe que não. Que isso, no começo, né, a gente tinha uma relação mais saudável entre homem e natureza. Era uma coisa mais por sobrevivência, não era muito para ganhos. E aí começou a questão da expansão, né, tipo, de impérios para buscar riquezas. Lembramos de grande navegação, da Revolução Industrial. E no caso do Brasil, a gente pode lembrar
da chegada dos portugueses. Não só no Brasil, mas em geral, a gente está falando da expansão dos impérios e a questão das colônias. Então, essas colônias de exploração. O quinto é a relação entre culturas em outros lugares. Então, como que é essa relação homem-natureza em outras culturas, em outros lugares, tipo assim, além do Brasil? Eu coloquei que, na minha opinião, isso é uma coisa muito globalizada, principalmente porque a gente tá no século da globalização. Então, tipo assim, todo mundo, todos os lugares estão expandindo seus negócios, buscando diminuir seus custos e só aumentando os lucros. Então, eles meio que estão, assim, cagando com os danos que eles estão causando, sabe? Eles só pensam em dinheiro. Então, eles, tipo, não ligam pra questão, tipo assim, principalmente dos países desenvolvidos, que são aqueles que mais sofrem com isso. Então, eu acho que é uma coisa muito globalizada, mas que, por exemplo, em comunidades indígenas, a cultura, assim, ela não permite que as pessoas tenham tanto esses danos, porque as comunidades indígenas são mais voltadas realmente para a subsistência e não para o lucro e só ganho. E o sexto é os benefícios e malefícios. Eu acho que a gente já falou muito disso aqui, mas os benefícios é mais pro lado das indústrias, pro agronegócio, porque eles só ganham com isso. E o malefício vai para toda essa questão do meio ambiente, para a saúde das pessoas, porque, tipo, as pessoas atacam o meio ambiente vai atacar as pessoas em forma de enchente, em forma de queimadas, em forma de toda essa poluição, porque, tipo, não tem como. O aquecimento global é um reflexo disso, sabe? Porque quanto mais a gente polui, mais quente, mais ruim vai ficar a situação das pessoas aqui na Terra. E aí a última que eu acho que é essencial para construir a nossa proposta é se é possível e necessário mudar. É possível, é necessário mudar? Então, o que eu mais pensei, eu pensei em relação ao consumo consciente, porque a gente está pensando muito no consumo de massa e isso acaba gerando maiores produções, né? Porque a gente produz por causa do consumo. Tem relação com as leis de proibição de grilagem, não só de grilagem, mas leis com que façam que sejam mais difíceis e quase, tipo assim, impossíveis com que as pessoas expandem para essas áreas. Que, por exemplo, a Amazônia é uma área totalmente rica em biodiversidade e coisas do tipo. Então, para que não ataque. Só que, se você pensar pela lei natural das coisas, é muito difícil a gente falar isso de uma proibição total, porque os ganhos dessas empresas, dessas indústrias, elas convertem diretamente para o governo. Então, tipo, as pessoas que estão no poder, elas são beneficiadas de qualquer jeito. O país, em geral, em certa parte, é beneficiado pela economia. Então, assim, é um pouquinho difícil mais pensar. E outra coisa que eu encontrei na internet foi a questão de reciclagem, que a gente pode pensar muito. Usar o exemplo de papel, de plástico, né, coleta seletiva. E também reduzir o uso de energia e também da gasolina. Então, por exemplo, usar o etanol, que é uma energia natural, sabe? Então, essa daí, eu não tinha pensado nisso, eu achei muito legal. E agora vamos para a questão, construir a redação. Significativas de gás que atrelados. Acabei agora a redação, são tipo 10:01. Eu estou há mais de 2 horas tentando fazer essa bagaça e o resultado foi uma folha totalmente riscada. Eu escrevi muita coisa, então eu tive que riscar aqui no meio porque tinha dado 5 parágrafos e não ia dar pra escrever em 30 linhas. É obviamente que a minha letra aqui tá enorme e na hora de eu escrever a redação eu vou diminuir, mas é importante a gente tentar deixar ela menor,
pra que não acabe passando da linha, né? Mas eu deixo de bonitinho pra vocês tudo lá no blog. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avaliem aqui se vocês gostarem, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse, porque talvez seja legal, porque assim eu consigo compartilhar com vocês meus pensamentos e ajudar vocês também a fazer uma redação caso vocês queiram fazer esse mesmo. Lembrando que aqui embaixo vai ter todos os links que eu acessei com as informações e também os textos de motivação que estavam na proposta, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.